Sirim se irrita com Edil por demorar muito no banheiro e depois por ver que ela está usando uma blusa dela. A Tice diz que Edil não tinha nada para colocar porque deixou tudo na casa do seu Henry e por isso pediu para emprestar alguma coisa. Sarp diz a Nissan e Doruk que o Ali e o Homé estão esperando eles no carro e que ele e a mãe deles têm que conversar sozinhos. Piril entra e Sarp pergunta o que foi. Piril diz que esqueceu uma coisa, mas não vai ficar ali. Ele não precisa se preocupar com isso. Piril abre a porta da cozinha que dá para o jardim e sai da casa. Sarp vê ela saindo e logo em seguida vai conversar com Barra. Barra diz, e aí, o que você quer me falar? Sarp diz, quem é o Arif? Você tá namorando com ele? Barra diz, a gente já não tinha falado disso? Sarp diz, e vai falar de novo, não vamos deixar nenhum assunto pendente. Barra diz, você acha mesmo que tem o direito de perguntar uma coisa dessas? Não acha que tá se intrometendo no que... Sarp não deixa ela terminar de falar e diz, Barra, o que foi? Você quer me deixar maluco? Barra diz, não é tão fácil ficar louco, sabia? Quer um exemplo? Quando eu achei que você tivesse morrido, eu não fiquei louca. Aí você voltou à vida. Eu também não fiquei louca. Sabe quando não fiquei louca? Quando descobri que você tinha esposa. Não fiquei louca. Descobri que você tinha 2 filhos pequenos com ela e não fiquei louca. A Sirin sabia muito antes de me levarem para o hospital e nem assim eu fiquei louca. Sem contar que a minha melhor amiga morreu por sua causa. E não, eu não fiquei louca. 2 órfãos e isso não me deixou louca. Então não se preocupa com isso, tá? Se eu passei por tudo isso e ainda assim não fiquei louca, quer dizer que é muito difícil ficar louco, como você disse. Sarp diz, você tem razão. Tá bom. Senta, deixa que eu falo primeiro. Eu conto o que aconteceu. O que aconteceu naquela noite horrível e o que aconteceu depois. Barra diz, mas eu quero saber a verdade, combinado? Sarp diz, é claro, vai ser sem mentira. O que acha que eu esconderia de você? Sarp conta que foi ver a mãe e o padrasto dela, porque queria reaproximar ela e a mãe, e jura que não sabia que ela tinha uma meia-irmã. Sarp diz que Sirin se aproximou dele como uma moça inocente e foi educado porque ela parecia ser uma boa pessoa, foi só isso. Sarp diz, eu via ela como uma menina e fui muito gentil com ela, mas eu nunca percebi que ela me amava e isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas assim que eu entendi quais eram as intenções dela, eu me afastei. Eu deixei bem claro para ela que era casado e que eu te amava. Eu não tinha noção do nível de obsessão dela até que ela me seguiu depois que eu saí da sua mãe. Barra diz, tá bom, eu quero que você me fale o que você fez para encontrar ela, porque ninguém sabia onde a Sirin estava. E aí, para você foi muito fácil achar a Sirin e convencer ela a ir para o hospital e fazer o transplante de medula. Como você fez isso? Sarp diz, a Piril encontrou. A Sirin estava na casa do pai dela, então ela foi junto comigo para eu poder entrar nessa casa. Barra diz, então a Piril já me salvou 2 vezes. Isso é verdade mesmo, não é? Sarp diz, como você pôde pensar que eu tinha uma relação com a Sirin? Que eu estava vendo ela, ainda mais depois do que ela fez naquela noite. Ela destruiu a minha vida sem nenhuma piedade. Barra pergunta em que noite. Sarp diz, na noite que eu caí da balsa. Surpresa, Barra diz. Você caiu? A polícia disse que você assediou alguém. A Sirin te culpou? Te incriminou? Sarp confirma que sim. Barra fica chocado e diz, é claro, como eu não pensei, a verdade estava bem na minha frente todos esses anos. Sabe, olha, eu nunca acreditei no que a polícia me disse. Eu disse que você nunca faria isso, que era impossível. Não era você. Acho que eu sou muito burra mesmo. Como eu não pensei nisso, eu devia ter imaginado. Que droga! A sua mãe ficou sabendo disso? Hã? Sarp diz que a mãe soube depois. Barra diz, como ela fez isso? A minha própria irmã acusou meu marido de assédio e fez outras pessoas atacarem ele, jogarem da balsa e pensarem que tivesse morrido. E ela seguiu em frente com a vida dela como se nada tivesse acontecido. Que tipo de pessoa ela é? Sarp diz que o problema é que a Sirin falou muito mais e conta que ela falou para o homem que ele mandou procurá-los que eles tinham morrido. Sarp diz que o homem que ele mandou parou de procurar quando a irmã dela disse que eles tinham morrido. Barra diz que não entende a maldade da Sirin. Pergunta como ela pôde falar isso e por que quis fazer tanto mal assim para eles. Sarp diz que não sabe por que ela fez isso e que acha que a maldade dela não tem limites. Barra diz
Que bom que ela não tá aqui. Eu sinto tanto ódio que tenho vontade de fazer ela sofrer. Ela precisa pagar por separar a gente e por tudo que fez a gente passar. Inclusive por tudo que a gente suportou. Ela prejudicou 2 inocentes. Os nossos filhos precisavam de você. Fez muita falta. A Sirin tem que pagar por isso. Sarp diz: o que vai acontecer agora é o que mais importa. Se a Sirin vai pagar pela dor que ela causou ou se vai ser a pessoa mais feliz do mundo, isso não interessa, mas a gente sim. Bahar, eu só quero saber como é que vai ser, o que você vai fazer, o que a gente faz com todo esse amor que eu ainda sinto por você. Nesse momento, alguém bate na porta e Bahar não diz nada. Sarp vai abrir e Piril pergunta de quanto tempo eles ainda precisam para conversar. Sarp diz que eles acabaram de começar e ela sabe quanto aquela conversa era necessária. Piril diz que se ele quiser, pode levar as crianças para uma fazenda que viu no outro dia e leva os seguranças com eles. Assim ele e a Bahar podem continuar a conversa. Sarp concorda. Volta para a sala, senta ao lado de Bahar e diz: sobre o que a gente falou? Bahar diz: espera. Por favor, vamos ficar quietos por 5 minutos. Paciência, eu não estou muito bem. Piril manda Leila levar as crianças para a fazenda que cria cachorros e diz que os seguranças vão com eles. Leila sai com as crianças. Piril entra na casa pela porta da cozinha e fica escondida, vendo Sarp e Bahar. Henry pergunta a Tice se deu tudo certo com a Edil. A Tice diz: sim. Eu acho que ela é meiga e comportada. Henry diz que a Edil pode até ser uma moça meiga, mas cresceu num ambiente violento e pode dar problemas. Henry contrata a Tice para trabalhar com ele definitivamente. Diz que vai levar as coisas da Edil na casa dela e mais tarde eles conversam sobre os detalhes. Sarp diz a Bahar que depois que caiu percebeu que não estava machucado e então pensou em começar a nadar. Estava com muito frio e depois de um tempo começou a congelar, até que parou de sentir as pernas. E quando acordou, estava no barco da Piril. Bahar diz: aí eles te levaram para a casa da Piril. Eu sei porque o Enver me contou. Você matou um homem, o noivo dela. Sarp diz que é verdade, que matou o ex-noivo da Piril. Piril está sentada no chão quietinha, escutando a conversa deles. Sarp diz que o ex-noivo da Piril era filho do homem que está o perseguindo e conta em detalhes como aconteceu a morte de Mert. Diz que foi um acidente, que não queria matá-lo e depois disso o segurança dele atirou nele. Sarp diz: mas o que aconteceu naquela noite, a pior da minha vida, foi desgraça atrás de desgraça, como se eu tivesse condenado. Eu não podia escapar do meu destino. Eu estava amaldiçoado. Ele disse que estava muito mal, ficou inconsciente por um tempo, por várias semanas, e quando recuperou a consciência, estavam na Grécia. Cuidaram dele, salvaram a sua vida. Sarp continua: eu queria entrar em contato com você, mas pediram para eu não fazer isso. Eles não queriam que ninguém me reconhecesse. Mas aí tinham publicado uma notícia. Os homens do Nezir falaram que não encontraram meu corpo. E como não tinham provas, pensaram que eu não estava morto. E por isso eles perseguiram você por um tempo. Te observavam para ver como que você estava. O SWAT queria que eles te vissem sofrendo por ter perdido seu marido para sempre. Só desse jeito o Nezir ia acreditar que eu tinha morrido de verdade. Bahar diz: por isso você desapareceu. Fingiu a sua morte para poder se salvar. Deixou Doruk no meu ventre e a Nissan nos meus braços. Eu fiquei sozinha sem ninguém em quem confiar, além de estar sem dinheiro. Sarp diz: Bahar, a ideia não era essa. O plano era você pensar que eu tinha morrido. Bahar diz: mas por quê? Você podia ter vindo me contar o que estava acontecendo ou poderia ter fingido. Você tem ideia de como eu sofri? Claro que não tem. Como poderia ter? Não teria como. Não tem palavra para explicar a dor da sua morte. Eu não sabia se ia poder continuar, porque aquela dor era pior que a própria morte. Eu nunca teria tido coragem de te machucar desse jeito, mas você fez isso comigo. Você teve coragem de me machucar desse jeito. Porque você me fez pensar que você tinha morrido. Você nunca pensou em como eu ia sofrer? Você me abandonou e desapareceu, Sarp. Você fez um mal que não tem ideia. Ela dá as costas para ele, chorando. Sarp se aproxima dela e diz: meu amor, minha Bahar, a abraça e continua. Meu amor, eu te amo. Bahar chora no peito dele.
Piriu chora desolada ao ver eles tão próximos. Sarp diz a Barra: meu amor, eles não podiam ter dúvidas. A gente não podia cometer nenhum erro. Qualquer movimento, eles podiam pensar que você teria recebido alguma mensagem minha. Foi só por isso que eu não te procurei antes, meu amor. Por favor, Barra diz. Não encosta em mim. Não me abraça. Eu não te culpo, mas as suas ações nos separaram. Sarp diz. Barra, eu já entendi que cometi um erro, mas naquela época eu estava com muito medo de que acontecesse alguma coisa com você. Eu fiquei na cama, sem me mexer, inconsciente por vários meses. Tem muita coisa que eu não lembro, entende? Eu não tinha forças para me levantar. Espero que tenha entendido isso. Barra diz. Mas não me procurou depois. Não me procurou. Por 4 anos. Por 4 anos pensei que estivesse morto. Nesses anos eu sempre ia para a beira do mar para te esperar. Sarp diz. O Muni não te encontrava. Já tinha passado 3 meses. Ele estava te procurando, mas você tinha desaparecido. Barra diz. Não tinha dinheiro para aluguel, então me mudei. Tinha acabado de dar à luz e estava sem dinheiro. Pedi dinheiro emprestado para os meus amigos enquanto procurava emprego para sobreviver. O seu patrão me disse que você pegou o dinheiro da rescisão alguns dias antes daquilo. Eu estava surpresa, não sabia por que tinha feito isso. Ele me disse que você ia investir na bolsa de valores. Sarp diz, eu pensava que podia te dar uma vida melhor se eu ficasse rico. Barra diz, você morreu e fiquei desamparada, sem um centavo no bolso, sem nada. A Sirin disse que eu estava morta. Eu não consigo entender bem isso, mas me diz uma coisa. Como você pode amar alguém e em tão pouco tempo? Sério? Como se apaixonou assim por outra pessoa? Sarp diz, amor, o que nós temos não é amor, Barra. Barra diz, não é amor? Se não é amor, por que vocês são casados e têm 2 filhos gêmeos? Quanto tempo passou entre terem falado para você que a gente tinha morrido e a Piriu ter ficado grávida? Pelas minhas contas, foi 1 ano. Sarp diz, mas eu nunca amei a Piriu, Barra, nunca. Nós 2 somos só amigos. O destino nos uniu e acabamos nos apoiando, mas é só isso. Nessa hora, Piriu pega um frasco de remédios no bolso e toma alguns comprimidos. Barra diz, quer dizer que vocês 2 só ficaram juntos para se apoiarem, nada mais, entendi. Barra vai para a cozinha dizendo que precisa tomar alguma coisa. Piriu se esconde, mas esquece o frasco de remédios no chão. Barra o vê e o pega. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.